É isso mesmo que eu falei, ó. É. Ó o Pedro aí. Fala, Pedro. Entrei só para ver se tava só eu mesmo. Se tiver, eu não vou fazer. Não Só vou você. esse crime, não. Então fica com Deus. Boa noite, boa sexta, Boa bom noite. descanso. Vou perguntar aqui pro... Boa noite, você. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Cadê seus colegas? Isso que eu ia falar, cadê o povo? Tô aqui. Não vai vir ninguém. Só você. Não é possível, ninguém nem me avisou de parede. Pois é, a pessoa tá falando que a internet tá ruim e a Natália também tá aí. Aqui o povo, ó. Boa noite. Boa noite, Natália. Peso diz os professores, o seu melhor. O pessoal tá aqui no grupo aqui. Isso. Vou começar a gravar agora. Então vamos começar e continuar os crimes contra o casamento, né? A gente chegou e viu ontem crime de bigamia, né? Terminamos de ver os crimes contra a dignidade sexual e começamos a ver o crime de bigamia. Vamos lá, então. Continuar os crimes contra o casamento, induzimento à irrecencial, ocultação de impedimento. Código Civil. O Código Civil, né? A gente já viu alguns dos impedimentos ontem, não é? São aqueles impedidos de casar, não é? Casamento, né? Não podem se casar. Então, vamos lá. Contrair casamento. E aí, que eu já falei ontem, eu não vou repetir. Acho que não precisa, tá? Então, contrair casamento. E aí, gente, aqui, ó, induzindo e essencial o outro contraante, ocultando-lhe impedimento que não seja o casamento anterior, tá? Então, a conduta é novamente contrair casamento, e aí temos duas condutas. Um, induzindo a essencial o outro contraente, e dois, ocultando impedimento que não seja o casamento anterior, tá? Então,
só para a gente chegar e ter, né? Não podem se casar, né? Os ascendentes com descendentes, os afins em linha reta, o adotante com quem foi do cônjuge do adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais, bilaterais e mais colaterais, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, a gente não coloca porque se for é bigamia, né, o crime que a gente viu ontem, e o cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, são esses aí, seguros com relação ao impedimento. Tá? Então, o sujeito ativo, ele não é casado, mas ele induz, né, ele oculta, no primeiro momento, esse impedimento que a gente acabou de ler, está no artigo 1521. E então, daqueles impedimentos. A segunda conduta, tá? Com relação a ocultando-lhe erro essencial. E o erro essencial está aqui no artigo 1557, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Considera-se erro essencial sobre pessoa do outro cônjuge, tá? O que diz respeito à sua identidade, tá? O casamento é um contrato e é um acordo de vontades de duas pessoas, submete às regras do Estado, etc, etc. Tem lá seus direitos, seus deveres e tal. Né? E então, em que pese a gente só conheça com quem a gente casou depois de alguns anos, às vezes só depois do fim do casamento, não é? A gente, algumas coisas têm que ser sempre colocadas de jogo aberto. Não é? Por exemplo, a Tammy Gretchen, por exemplo, ela nasceu mulher, né? E agora, com um corpo de mulher, etc. Não estou conversando sobre esses trem, tá? O importante é, ela tinha um corpo de mulher, agora tem um corpo de homem, né? Em todos os apetrechos, inclusive. Muito bem. E hoje ela é casada com uma mulher. Problema nenhum nisso. Só que, imagine se a pessoa não sabia que a Tami era a Tami antes. A Tami mulher. Né? Imagine só, vocês chegam, casam com uma pessoa, e depois você descobre que ela não é ela. Era ele e tal, etc. Tá? Não com relação a preconceito, mas às vezes não é a sua escolha. Tá? E você precisa saber. Então, isso é um erro essencial. Essa coisa, a identidade da pessoa, e aí pode ser identidade, ela tem que ser falada para a pessoa. Tá? Com relação à sua honra e boa fama, né? A pessoa chega e afirma que sempre teve uma boa conduta, não sei o que lá, etc. E se descobre que, na verdade, durante anos, o sujeito foi uma pessoa péssima, sem honra, mas etc. E essa pessoa chegou e induziu a erro, né? Essencial. Escondeu isso com relação à sua honra, né? Mas não basta que o erro essencial seja não basta que esse erro essencial apenas ocorra identidade ou honra ou boa fama. Por quê? Porque pode ser que só mandar mensagem lá pro grupo falando que estamos aqui. Ok? Estamos em aula, gravando e
Postarei se der hoje mesmo. Tá? Então, pode ser que isso não afete. Tanto faz, eu gosto de você, etc, etc. Beleza. Mas, deve ser essencial, além de desrespeitar a identidade, honra e boa fama, se esse erro, esse reconhecimento desse erro anterior, né, ao casamento, torna insuportável a vida comum do cônjuge enganado. Tá? Também é essencial ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torna insuportável a vida conjugal. Por exemplo, você descobre que o seu consorte foi condenado por estupro de vulnerável, por exemplo. Você fala, nossa, não sabia disso, não suporto viver alguém que foi condenado no passado por isso. 3. Ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, né, que não caracterize deficiência ou moléstia grave e transmissível, contágio ou por herança. Capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge de sua descendência. Né? Então vamos lá. Ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência. Né? Aí, por exemplo, imagina só que a pessoa chega e fala, eu quero só depois do casamento, etc, etc. E, beleza, a pessoa se casa e aí se descobre que a pessoa é completamente impotente. Né? E aí, então, só E aí, então, a pessoa não sabia disso. Lógico, pode ser que não tem problema, né? Mas pode ser que isso daí a pessoa não aceite, né? Por outro lado, né, pode ser também uma moléstia grave, transmissível, que seja passado seja por contágio ou por herança. Né? Tem moléstias que são colocadas como por herança, alguma coisa, etc, etc, etc. E que se você souber disso, sua descendência está ameaçada ou às vezes a moléstia transmissível pode colocar em risco a pessoa. Tá? E o artigo 4º foi revogado. Tá? Eu já vi, tá? Erro essencial, tá? Sobre a pessoa do outro cônjuge. Até tem uma história interessante. Eu vou... ok? E aí, meus caros, vamos lá ver. O tipo subjetivo, logicamente, é o dolo, vontade livre e consciente de se esconder isso. E, olha só, tem a detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Parágrafo único. A ação penal depende de queixa. Atenção. Se a ação penal depende de queixa, significa que a ação penal ela é privada. A ação penal depende de queixa, ou seja, o Ministério Público não tem legitimidade para denunciar ninguém. É necessário você contratar um advogado que vai fazer uma queixa-crime e processar o sujeito ativo que induziu a outro contraente a esse essencial, ocultou-lhe impedimento que não era o casamento anterior. E por que que e isso é importante, o porquê que é privada a ação? Porque o próprio direito civil chegou e fala que, olha só, torne insuportável a vida em comum, torne insuportável a vida conjugal, não é? Ou seja, são todas coisas que depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Né? Eu já tive clientes já que chegou sem avisar a esposa que estava chegando, estava em viagem, e encontrou a esposa com outra na cama. Né? E foram pelo menos 3 ou 4 clientes que isso aconteceu. E a conduta de
3 foram falar, querer entrar no meio, aproveitar da festa e tudo mais. E teve um que ficou durante 3 horas ou 4 horas catatônico, né? 3 aceitaram de boa e um não. Quais são os certos? Os 3, os 4, aliás, né? Cada um reage de um jeito, não tem problema nenhum. Só para vocês verem que, e isso depende da pessoa. E com relação ao erro essencial, também. Muita gente vai falar assim, tá. Tem gente que vai falar assim, não tem problema, vou continuar. Vai ter gente que vai chegar e vai falar, vai ficar com tanto ódio que vai querer contratar um advogado para prestar essa queixa, não é? Ao juízo, pelo amor de Deus, né? Queixa é o nome da petição inicial penal que inicia a persecução penal quando a ação penal é privada, tá? Então, a ação penal depende de queixa do contraente enganado. E atenção, não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença civil, tá? Que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Então, olha só, nós temos condição da ação. A condição da ação do início dessa queixa é justamente uma sentença de anulação do casamento por um desses motivos. E não, tá? A pergunta não. A menina não quis chegar a ingressar com uma queixa contra o marido naquela época e a gente nem sugeriu, tá? Porque tem horas, e isso é legal vocês saberem, tem horas que acabar com virar aquela página é mais importante para a pessoa do que qualquer coisa. E mais do que os honorários que eventualmente você vai ganhar. Muita gente às vezes chega e quer contratar a gente vê que a ação vai ser mais sofrida para a pessoa, vai demorar mais tempo para virar a página do que ser o contrário, tá? Muitas vezes a gente chega e nem fala dessa possibilidade, que foi o caso, tá? Mas na época, se ela quisesse ingressar com uma queixa contra o ex-consorte, eu ia falar que não, né? E tudo mais. A pena, gente, ela não é grande, é pequenininha, né? É de 6 meses a 2 anos, vai para o juizado especial, cabe composição civil dos danos, tranquilamente, né? E então é isso. Dúvidas ou comentários? Ou podemos avançar? Pode avançar. Beleza, então vamos avançar. Conhecimento prévio de impedimento, tá? Vamos lá. No tipo penal acima, vocês veem que o sujeito contrai casamento, oculta impedimento. No artigo 237, também o sujeito contrai casamento, só que contrai casamento conhecendo a existência desse impedimento, que está lá no artigo 1521, que lhe causa nulidade absoluta, não é? Nesse caso, não há ninguém enganado, tá? E por isso a pena, inclusive, é metade da de cima, 3 meses a 1 ano. Continua sendo crime, até porque o Estado não quer que ninguém que tenha impedimento case com a outra pessoa, e é por isso que continua. Mas ele entende que é um tipo penal muito pequenininho, já que não há apenas a norma estatal está sendo violada e não ninguém está sendo enganado, ok? Quando a gente explicou bem o que é impedimento para se casar, eu acho que fazendo apenas essa pequena explicação, vocês vão conseguir entender a figura do artigo 237. Né? Lembrando que, quando a gente fala de casamento, recordando a aula anterior, a gente fala de casamento stricto sensu, ou seja, aquele estatal, não é? Lembrando que aqueles casamentos que não são sérios, né, religioso que não é convalidado, etc., etc., não tem qualquer validade com relação
a parte penal. Tá? Podemos avançar? Filó, deixa eu só te perguntar uma coisa. Vamos lá. Nesse artigo 237, as duas pessoas vão responder por esse artigo? Sim, exatamente. Ah, As tá. duas pessoas. Não há ninguém enganado. No de cima, né? Olha aqui, contrair casamento ocultando impedimento que não seja o casamento anterior. Ou seja, o sujeito ativo, ele engana alguém. Né? Ele oculta o impedimento da outra pessoa. Ele sabe do impedimento, mas não quer que a outra pessoa saiba. Aqui, os dois sabem do impedimento. Tá? Aí tem concurso de pessoas ou não? Oi? Vai ter concurso É de concurso pessoas? necessário. Ah, tá. Tá, Ou entendi. seja, só é possível o 237 se os dois sabem. Se um não Tá. souber, vai para o artigo 236, né? E não sabe desse impedimento. Tá vendo? Beleza. Tá? O restante é tudo a mesma coisa. Tipo subjetivo dólar, etc, etc, etc. O artigo 238 é bem interessante. Por quê? Quem tem autoridade para celebração de casamento? Você sabe? Quem tem autoridade para celebração de casamento? Juiz de paz. Perfeito. Muito bem. Eu, por exemplo, eu não sei se você sabe, eu não tenho religião e eu não casei na igreja. Né? Nossa, Filó, teve festa, não teve festa. Teve gente de branco, teve gente de branco. Em vez de quê? De igreja. Padre, foi feita num salão de festas com juiz de paz. Que foi ótimo, inclusive. Ele era radialista, ele faleceu agora, né? Ele era radialista, assim, fantástico, um showman, muito bacana. Aí terminou o casamento, né? Teve aquela coisa de entrar de branco, noivo, não sei o que lá, etc. Mas nada de religião. E aí, então, depois de uns 20 minutos, meia hora, né? Terminou o casamento, na hora já entraram todos os garçons com cerveja e tal, servindo todo mundo, etc, etc. Não teve aquela palhaçada de ai, vamos ver se tem aquele convitinho da porta de igreja que o pessoal fica distribuindo para quem vai, né? Não. A gente já foi lá, já chegou e aproveitou. E foi muito legal porque alguns professores da faculdade na época conseguiram e foi um dia que choveu pra caramba, um dilúvio, tal. Foi muito bem divertido. Então, o juiz de paz aqui tem autoridade para celebração de casamento. Não é? E o artigo 238, ele pune aquele que atribui-se falsamente essa autoridade para celebrar casamento. Não é? Nos Estados Unidos, essa autoridade ela é ampliada para todo mundo. O casamento religioso lá já vale para sem não sei como é que são os trâmites, não, mas lá, assim, se você quiser casar em 6 horas, no máximo você casa. Você está casado, não menos. Né? Eu não sei se tem alguma coisa antes. Aqui, pra gente, não. Tem uma burocracia muito grande. Lá, não. Lá é bem instantâneo, né? Pelo menos é o que a gente vê, Você assim. vê o povo que casa tonto, né? Em filme. É, assim, né? Nossa, Como é que eu é? vi em série, foi a avó ia casar, aí a neta celebrou o casamento dela. Tipo Sim, assim, em 2 tempos. De manhã elas resolveram, à tarde já casou. sim. E a pessoa, ela faz curso para poder casar. E é online, sabe? É tipo um curso É, ela olhou na profissionalizante e tal. internet, mas tipo assim, é rapidinho o curso também. É, Não demora, é. não. Não. Lá é muito interessante nos Estados Unidos. Aqui você mente e tal, policialmente, descaradamente e tal. Lá, o tal do perjúrio, não é? É uma coisa absurda. Se você for condenado por perjúrio, você vai para cadeia mesmo. Lá, por exemplo, advogado, quando sabe da culpabilidade do cliente, ele não pode alegar inocência, pra vocês terem ideia. Tá? É bem rígido as coisas lá. Né? Você pode. É melhor você não conversar, às vezes, com o seu cliente do que
você fazer qualquer outra coisa. Tem um filme muito legal que na Netflix tem menos de um ano, é com Keanu Reeves. Não, As Duas Faces de um Crime, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui para vocês um ótimo filme. Sabe aquele lição de casa que eu dou de vez em quando para vocês? Pois é. Filme muito top sobre crime. Vou daqui a pouquinho chegar e tá iniciando aqui o aplicativo do Netflix aqui no computador. Vamos ver. Deixa eu fazer um share aqui para vocês. A gente vai rapidinho. Vamos trocar aqui, né? Trocar. Por aqui no meu. Keanu Reeves. Cadê? Não tem, não. Eu É. acho. Acabou, será? Tiraram ele da grade? Tiraram ele da grade. Pena. Tiraram. Né? Quando voltar, eu não, não tem, não. Relacionados aqui no Reeves. Não é cópia de vidas. Tentei. Depois vocês procuram. Deixa eu. Só fala ver na internet que deve ter um filme antigo. Keanu Reeves Filmes. Não é John Wicker, que por sinal é muito bom. Não é Matrix, que por sinal é ótimo. Vou ver aqui. Filmologia, vamos lá. Não. Vented não. Vented também não. Vale por nada não. Não é o Advogado do Diabo, que é ótimo, por sinal. Podem ver quem não viu. Ai, gente. Não é Constantine, por sinal também é bom. Não vou saber, gente. Não tá aqui. Depois eu chego e mando para vocês no grupo lá, tá? Vamos lá. Vamos voltar então para a nossa matéria, né? Até tentei. Versões de um crime. Chama. Exatamente. Anotem aí. É de 2016? Caramba, achei que era. Versões de um crime que chama. Tinha na Netflix, não tem mais, tá? Mas então, parece que não tem mais. Então, depois vocês chegam e procurem aí, porque deve ser um filme que é fácil de achar, tá? Versões de um Crime e Advogados do Diabo, 2 filmes tops. Advogado do Diabo é absolutamente fantástico. É brilhante. Mas embora, vamos lá. Então, o sujeito ativo atribuir-se é o quê? É arrolar-se, falar, né? É adjetivar-se, tá? E aí, logicamente, falsamente, não é? Autoridade para a celebração de casamento. Tá? Quando é que vai se consumar esse fato? É quando ele realizar
qualquer das atividades que são exclusivas quaisquer das atividades que são exclusivas daquele que tem autoridade para celebrar casamento, tá? A pena é bem grande, de 1 a 3 anos, né, se o fato não constitui crime mais grave, porque pode estar ligado a, por exemplo, a estelionato ou alguma coisa pior, tá? Artigo 13, vamos avançar, né? Simulação de casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Esse é um tipo penal que eu cheguei e falei o seguinte: isso não existe, né? Casamento na roça, logicamente, não é. O casamento tem que ser sério, não tem que enganar as pessoas. Eu falei, isso não existe. Aí me chegou, tá? Me chegou na faculdade uma aluna com, não sei se era irmã, amiga, não lembro, muitos anos atrás, falando que trouxe essa pessoa. A história é muito louca. Vou contar para vocês. Vou pausar aqui de novo, porque não é, que eu nunca iria ver crime de simulação de casamento, não é? Mas é simular casamento mediante engano de outra pessoa, né? Ou seja, está se enganando alguém. Às vezes pode ser, inclusive, o consorte, os dois, enganando uma terceira pessoa. Por exemplo, o pai da noiva que gostaria de casar, o pessoal não quer casar, e aí então simula o casamento para enganar o pai, que vai dar algum dinheiro, alguma viagem, etc. E aí vai, tá? Ou esse engano tem que ser, logicamente, juridicamente importante, não é? E a pena também é grave, 1 a 3 anos, e esse fato, logicamente, não constitui elemento de crime mais grave, né? Lembrando que nem sempre o crime de simulação de casamento está ligado ao crime de simulação de autoridade para celebração de casamento. Até porque, às vezes, as duas pessoas, todo mundo acha realmente que a pessoa tem autoridade para celebrar casamento, ninguém está enganando ninguém, somente esse juiz de paz falso, né, essa pessoa que não tem essa autoridade, enquanto na simulação de casamento, logicamente, a pessoa que está casando não tem essa autoridade. Tá? É interessante o artigo que foi revogado, que é o adultério. Tá? Antigamente, tá? Falando, era crime, aí, ó, meter chifre na outra pessoa. Era crime de adultério. Tá? A pena era de 15 a 6 meses, tá? A ação penal, ela tinha o réu também tinha a mesma pena, 6 meses, 15 dias, 6 meses. A ação penal, ela só podia chegar e ser intentada dentro de 1 mês após o ocorrimento do fato, tá? E era muito interessante porque quando eu estava na faculdade, né, o professor, na verdade a professora chegou e respondeu por adultério, né? A história é bem interessante. Nossa, que pesado. Então, uma história real, acontece, gente. Não é? Agora, uma coisa séria, e é verdade que vários traficantes eles gostam de usar motel para partir pequenas embalagens a droga. Isso é verdade, tá? Também. Muito bem. Então, só para vocês saberem, deixa eu ir lá no adultério. Então, foi revogado. Desde 2005 não existe mais o adultério. O direito penal chegou e falou assim, olha, não é da minha conta, chifre.
cuida do direito civil disso e não a gente do direito penal. Nós somos a última ratio, só cuidando dos bens jurídicos mais importantes. E chifre não é importante para a gente cuidar. Tá? Muito bem. Capítulo 2, né? Vamos ver mais alguns tipos penais. Crimes contra o estado de filiação. Nós temos o registro de nascimento inexistente, que é promover no registro civil inscrição de nascimento inexistente. Tá? Estado de filiação, gente, quando a pessoa nasce, não é? Uma quantidade gigantesca de direitos, né, são gerados. Né? Então, não somente para o neném, mas para a mãe do neném, para a avó do neném, e assim vai. Né? Por exemplo, imaginem só se a Ellen Ganzaroli consegue engravidar do Silvio Santos. Né? Aquela mulher feia, né? Baranga. Imaginem só o que é que vai fazer dentro da fortuna do Silvio Santos. Né? Se ele tiver 6 filhas, né? 7, não sei o que eles têm, mas mais uma para você chegar e dividir uma parte igual. Né? E basta, tá? Um pequeno respiro da criança para que ela já tenha direito a alguma eventual herança e tudo mais, etc. Se o pai tiver falecido. Por que a gente chega e está falando isso? Porque o artigo 241 vem justamente chegar e tutelar esse estado de filiação que é o bem jurídico tutelar. Sujeito ativo, tá? É qualquer pessoa, tá? E sujeito passivo, gente, é o Estado. E é qualquer pessoa que seja prejudicada com esse registro civil inexistente. Tá? O tipo penal fala o seguinte: promover. Promover é realizar um ato. Então, promover no registro civil, ou seja, no cartório responsável pelo registro civil. Né? E aí temos a inscrição de nascimento inexistente. Né? Então, a pessoa vai lá, geralmente o pai, mas não somente ele, vai lá e afirma perante ao registro civil que determinada pessoa nasceu. Né? E isso daí, só o ato de chegar e realizar o registro civil já configura o tipo penal. Tá? Já configura o tipo penal. Então, meus caros, o registro civil de alguém inexistente gera muitos e muitos e muitos problemas. Tá? Seja para o Estado, que a cada pessoa que e é interessante, vocês não sabiam disso, antigamente era comum a pessoa só se registrar o nascimento dela própria quando ela tinha 30 anos, 20 e tantos anos e tudo mais. Porque antigamente, para você registrar alguém, tá? Como uma pessoa que nasceu, você precisava pagar o cartório. E a grande parte das pessoas não tinha esse dinheiro. E isso daí destruía com o Brasil, porque a gente não era capaz de saber qual que é a nossa população, qual que é a quantidade de vacina que a gente teria, e assim vai. Né? Todos os problemas que geravam o não se saber qual que é a quantidade de pessoas que estão nascendo. Hoje em dia, se alguém nasce, o registro é de graça, justamente porque de graça, assim, é pago pelo Estado, né? O cartório recebe do Estado. E isso daí facilita, já é pago para a gente, mas pelos impostos, mas é diretamente pago pelo Estado, porque o Estado não dá dinheiro, não cria riqueza. Né? E então, né, o Estado tem a capacidade, a possibilidade de chegar e gerir todas essas
como é que eu vou dizer? Políticas públicas, tá? De uma forma mais certa, mais coerente e tudo mais. Por isso que hoje em dia não é mais comum a pessoa não ser registrada logo quando nasce. Ah, professor, mas é muito difícil chegar e para me ver na rede civil inscrição de nascimento inocente. Sério? Porque tem que o médico tem que dar uma... Não, é muito fácil. Tá? Inclusive ocorre, tá? Há pessoas que registram o filho lá com 2 anos, falando que nasceu naquele dia, para que ele, por exemplo, possa ser, entre aspas, gato no futebol, não é? Gato no futebol, não sei se vocês sabem, é quando o sujeito tem uma idade, ele fala, por exemplo, que tem 10 anos, na verdade tem 12. Por quê? Com a sua força física, ele joga com o pessoal que tem 10. A força física dele é maior. Né? E tem 14 anos, o pessoal tem 12. A força física dele é muito maior. E assim vai, progressivamente. Chega lá com 18 anos, que o Dório diz que ele já está com 20, né? Se sobressai e a chance dele se dar bem no futebol é muito maior. Tá? Vocês sabiam disso. Muito bem. Gente, tipo subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente, né? É possível a tentativa, né? Quando está sendo promovido no registro civil a inscrição de nascimento inexistente e é impedido por algum motivo. Qual autoria é possível, né? As testemunhas que eventualmente chegam e falam que realmente nasceu menino, né? Podem ser coautores aí respondendo na medida de sua culpabilidade. A ação penal é pública e incondicional. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Gente, o próximo tipo penal, ele tem vários tipos, ele é muito grande. Apesar de ser um artigo só, ele tem várias condutas diferentes, tá? Ó, dar alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo. Então, eu vou deixar para a próxima aula e farei então a chamada agora. Tá legal? E eu não sei se foi aqui que perguntaram, ainda não terminei de corrigir todas as provas não, tá? Eu farei se tudo der certo amanhã. Só para vocês ficarem sabendo. Folha de chamada, lançamento de falta. Vamos lá. Só lançar a matéria. A gente viu. Dele. Elias, para ver já a nossa matéria. Atenção, por favor, para a gente. Ariane. Presente. Beleza. Camila. Falta. Daniel. Falta. Desiane. Presente. Diego Augusto. Diego Augusto presente. Está presente. Diego Henrique. Falta. Eduardo. Presente. Felipe. Falta. Guilherme Henrique de Souza Navarro. Falta. Agarrado no trabalho. Guilherme Silva. Ingrid. Presente, boa noite. Boa noite. Isabela. Falta Isabela Maria. Falta Giovana. Falta Jéssica Aline. Presente. Boa noite, professor. Boa noite. Larissa Cristina. Presente. Larissa Lúcia. Presente, boa noite. Boa noite. Larissa Pereira. Falta Leonardo. Camilo
Falta Luciana Atala. Falta Marcos Vinícius. Falta Matheus Costa. Falta Matheus Gabriel. Falta Matheus Teixeira. Falta Natália Vieira. Presente. Paola Stephanie. Piló, o Matheus tá aqui. Qual? Cassimiro. Acho que é o Costa. Tá. Obrigado. A Paola tá aí, né? Aí a Paola. Paula, não vi, não. Não, só falta. Pedro Otávio. Presente. Boa noite, professor. Boa Obrigado. Bom noite. final de semana. Rachel Schreiber. Boa Falei noite, certo? professor. Falei certo? Mais ou menos. Como é que fala? Não, é Driver. Rachel Hacharamarai. Rachel nada, Pedro. Sai falar. Rachel Hacharamarai. Vai a merda mesmo. Quase acertou, Filó. Quase. Como é que fala, para não errar? Rachel Schreiber. Schreiber. É. Cada Não. dia de um jeito. Schreiber. Vamos treinar todo dia. Eu tô presente, eu fui no Sim. banheiro. Ah. Quem tá presente? Fui embora. Larissa Pereira de Souza. Larissa Pereira de Souza, tá presente. Deletei aqui. Opa, Obrigada. Leonardo Camilo tá presente, Larissa Pereira de Souza também. Tudo bem. Eu tô presente, Rachel Schreiber. Alguma... Rafael. Falta. Ian. Falta Tassiele. Tassiele tava presente, não tava? Nossa, travou aqui. Tô presente. Ah. Tatiane. Presente. Tainá. Falta Tamires. Falta Vitor. Falta o Alisson. Falta o William. Falta, ok. Presente. Qual que tem presente? William presente. Tá, deixa eu voltar lá. Eu tenho que voltar. Só um segundinho, senão vai dar errado. Então, gente, ó, deixa eu... Enquanto eu... A aula... Não se esqueçam de assistir o Advogado do Diabo. Quem ainda não assistiu? Todo Eu mundo assisti. assistiu? Não, Quem não assistiu? eu tô Eu. Só Eu ouvi quem? falar. É, nossa, também é não. espetacular. Ó, espetacular. Muito acima do normal. Muito. Vocês vão ver lá que é filme. E assistam esse outro que eu falei, que é o Versões de um Crime. Que é Top Time. Tá bom? Ó, beijo do gordo. Boa noite para vocês. Até Agora semana que sim, vem. sextou. 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 E não se esqueçam, não façam nada que eu não faria. Ou seja, façam tudo. Quase. Um abraço. Foi. Boa noite. Tchau. Beijo, tchau.